João 7, do verso 1 até o verso 5. Aqui diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser conhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. E eles diziam isso, pois nem os seus irmãos criam nele. Amém. Pode olhar para mim. Vou dar logo o tema da palavra desde o início, porque da última vez eu esqueci. O tema para essa palavra é: seja convicto em Deus e continue a sua jornada. Amém? Querido, não importa se as pessoas acreditam em você ou não. Vai dar microfonia aqui, Otávio. Eu não sei se é aqui que está muito alto, né? Não importa se as pessoas acreditam em você ou nos planos de Deus para a sua vida. Isso não é o mais importante. O importante é que você tenha convicção que lhe baste para que você continue fazendo a sua jornada em direção às promessas de Deus. Eu não estou me importando se as pessoas estão acreditando em mim ou não. Isso para mim não é o mais importante. O mais importante é que não me falte convicção para que eu continue andando em direção às promessas de Deus. Eu estou dizendo isso, querido, porque você vai encontrar muitas pessoas no seu caminho com sentimentos e crenças contrárias a você. Você já deve se ter deparado com pessoas com sentimentos contrários a você e que, ao olhar para você, diziam ou disseram ou dizem: não vai dar em nada. Esse aí é louco, maluco e não vai chegar em lugar nenhum. Se você acreditar no que as pessoas dizem, isso pode exercer algum tipo de influência sobre a sua vida e impedir você de ir além nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus. Porque crença contrária a você vai encontrar um monte pelo caminho, irmão. Pessoas que tentaram me desestimular e crerem contra, eu tive muitas. E sei que ainda terei muitas outras pelo caminho. Porque é assim mesmo, quando você ouve algo de Deus, você não tem que ficar esperando com que as pessoas compreendam o que você ouviu de Deus. Você simplesmente tem que ter disposição para saber: eu ouvi de Deus, eu vi de Deus, eu sei que foi Ele que falou, então eu simplesmente irei em direção às suas promessas para a minha vida. Por isso o tema dessa palavra é sobre termos convicção e seguirmos adiante. Porque se você não tiver convicção, outra pessoa não poderá fazer por você. Minha esposa não pode ter convicção no meu lugar daquilo que me cabe, daquilo que é promessa de Deus para a minha vida. Eu não posso ter convicção no lugar dela para aquilo que cabe a ela. Naquilo que te cabe, naquilo que é promessa de Deus por você, não fica esperando ninguém ter convicção no seu lugar. É você quem precisa crer até o fim e perseverar até você alcançar as promessas escritas por Deus a seu respeito. Quem está entendendo, diga amém. E o seu caminho, querido, será repleto de pessoas que não acreditam no potencial que há em ti. Já encontrou alguém que duvida de você? Talvez dentro da sua própria casa as pessoas não acreditem em você. Talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus amigos olham para você e não dão nada e dizem: esse aí é só mais um. Dentro e fora da sua própria casa você será desacreditado, irmão. Olha o texto que nós lemos.
Aqui o que diz o verso 5? Que nem os irmãos de Jesus criam nele. Dentro da própria casa, Jesus foi desacreditado. E você vai ter que aprender a lidar com isso. No entanto, não deveríamos deixar com que a descrença dos outros determinasse o lugar aonde nós vamos chegar. Irmão, você vai encontrar muito incrédulo no seu caminho, mas não deixa a incredulidade dessas pessoas determinarem até onde você vai chegar. Você vai encontrar muita gente para desestimular você, mas não dê ouvidos a essas pessoas, continue convicto em Deus e avance para o alvo, e você vai chegar no lugar que Deus planejou. Não deixe com que palavras das quais Deus não disse determine aonde você vai chegar. Talvez hoje você ouviu alguma. Talvez esses dias atrás você tenha ouvido alguma outra palavra. Talvez desde a sua infância você tenha ouvido palavras que não servirão para impulsionar você, mas para recuar você. E Deus quer te ensinar a ouvir a voz dele acima de toda e qualquer voz, para que você possa ser enviado e impulsionado por Deus em direção ao seu propósito. Querido, o único que deveria nos puxar para trás é Deus. Me pergunte, por quê, pastor? Porque quando Ele quer te mandar para mais longe, Ele te puxa para mais para trás. Ele é o arqueiro, você é a flecha nas mãos do arqueiro. Quanto mais longe você quer levar, você quer enviar, mandar uma flecha, mais para trás você tem que retesar o arco, sim ou não? Só Deus que pode recuar você para poder enviar você para mais longe. Só que você vai ter que aprender a lidar com a descrença das pessoas, com a desmotivação que as pessoas vão tentar trazer sobre si. Irmão, as pessoas vão tentar colocar sobre a sua vida a visão delas, o sentimento delas, as emoções delas, os pensamentos errados delas. Porque eu só projeto para o outro aquilo que eu vejo em mim mesmo. E se alguém se vê dessa forma, obviamente, ele vai tentar também parar você com a projeção dele, com a visão dele, com a prospecção que ele tem a respeito da vida. Ele vai tentar transmitir para você, e se você der crédito nisso, se você acreditar na visão, se você acreditar no pensamento, nas palavras contrárias das pessoas, você não vai chegar a cumprir o propósito de Deus. Aprenda a superar o que os homens dizem e a reconhecer o que Deus diz, e nada vai parar você. Os irmãos de Jesus queriam que ele fosse para a Judeia. Agora veja, se nós voltarmos aqui para o texto, o que o início do versículo diz? Eu vou voltar para o início do versículo. Olha o que diz aqui. Depois disso, verso 1, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente. O que é isso? Ele não queria voltar para a Judeia. Por quê? Porque aqui diz que ali os judeus queriam tirar a vida dele. Deliberadamente, Jesus colocou o propósito: eu não vou voltar para a Judeia, eu vou para a Galileia, porque se eu voltar para a Judeia, o povo está querendo me matar. E olha o que os irmãos de Jesus dizem aqui para ele: volte para a Judeia. Os próprios irmãos de Jesus estavam mandando Jesus de volta para a morte. Eles descriam a tal ponto de Jesus, que mesmo sabendo que Jesus tinha vindo de um lugar onde as pessoas queriam matar ele, eles falam assim: volta lá para a Judeia. Volta lá para você morrer. Mas Jesus, querido, não se definiu por aquilo que os irmãos dele estavam dizendo. Jesus não andou por aquilo que os irmãos dele estavam falando. Jesus se definiu porque ele conhecia a promessa de Deus ao seu respeito. Ele sabia para onde ir, porque ele tinha uma palavra. Ele sabia como ser guiado por Deus. Mas pensa, é claro, era Jesus, mas vamos falar de mim e de você. Se fôssemos nós aqui no lugar dele, se fôssemos nós que estivéssemos operando o que Jesus estava operando, e as pessoas virassem para nós, os nossos íntimos, os nossos irmãos, é como se eu estivesse aqui operando milagres, curando enfermos, libertando os cativos, e fazendo um monte de coisa, e você chegasse em mim e falasse assim: vai lá para tal lugar, para os outros verem você, e receber isso aí que você está fazendo, e para que você seja conhecido para as pessoas. Só que eu sei que lá naquele lugar as pessoas não vão me receber. Eu sei que lá naquele lugar
eu vou ser apedrejado, eu vou ser rejeitado. Aqui foi a mesma coisa. Só que Jesus não se deixou se definir os seus caminhos, aonde ele deveria ir, baseado nas palavras de seus irmãos. Porque Jesus cria e sabia e conhecia qual era a promessa ao seu respeito. Embora eles não crescem em Jesus, Jesus cria no seu propósito. Não interessa se vão crer em você ou não, contanto com que você continue crendo no seu propósito. Pare de se definir aonde você vai chegar pela visão dos outros. Tem gente que quer que a gente ande com os olhos deles. Não dá, irmão. Você não tem que andar com os olhos de ninguém. Ande com os olhos do seu Pai, porque Ele vai te fazer chegar no lugar certo. Conheça as promessas de Deus e tenha fé nelas, e você vai chegar onde precisa. As pessoas não deveriam ser o nosso termômetro quando diz respeito à fé que precisamos ter e manter nas promessas de Deus. Não deixe ninguém ficar medindo aonde você vai, aonde você não vai, até onde você vai chegar e onde você não vai chegar. Não deixe as pessoas ficarem medindo e dizendo para você: isso aqui você não pode alcançar, isso aqui Deus não tem para você, isso aqui não é para você. Eu já ouvi um monte de gente dizer: não, isso aqui não é para você, isso aqui é para esse tipo de pessoa, para você não. Conversa fiado, o que Deus tem para um, Deus tem para todos. O que vai diferenciar se um ou outro recebe ou não, é se um ou outro vai se firmar na palavra de Deus, vai andar na vontade de Deus e vai alcançar o que Ele tem para si. Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa: se você não aprender a se desprender do emocional das pessoas, escute o que eu vou dizer, aprenda a se desprender do emocional das pessoas, senão você só vai ser puxado para trás. Você não tem que estar preso ao emocional de ninguém, você tem que estar preso ao coração do Pai por você, porque quando os outros estiverem tristes, te dizendo não vai, Ele vai dizer para você: continua andando, meu filho, que eu tenho coisas melhores. Só que a gente se deixa separado, porque o sentimento das pessoas, o emocional das pessoas, acabam servindo de termômetro para nós. E eu paro de fazer o que eu deveria fazer, porque o outro não quer, o outro não gosta, o outro não está se sentindo bem. Ora, a vida que me guia não é a vida do outro, é a vida do Espírito em mim. Então pare de deixar com que as pessoas sejam o seu termômetro. Sabe por quê? Porque pessoas mudam, seus planos mudam, seus sentimentos e emoções mudam. E junto com essas coisas, suas convicções também acabam mudando. E quando elas mudam, tendem a querer fazer com que andemos segundo os seus olhos. Cuidado, irmão. É por isso que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de mudança ou de variação alguma. Deus não é como o homem que está mudando, oscilando emocionalmente e sentimentalmente o tempo todo. E quando nós mudamos sentimentalmente, emocionalmente, sabe o que nós queremos fazer? Queremos fazer com que os outros andem pelos nossos olhos. Só que Deus não é assim. É básico o que eu vou te dizer, querido, mas é verdade. Não ande pelos olhos dos outros, porque você não sabe se o que o outro está enxergando é de si mesmo ou de Deus. Para de andar pelos olhos dos outros, porque você não sabe o que foi que formou aquela visão dentro da outra pessoa, se é dela mesma ou se é de Deus. Então tenha cuidado. É claro que algumas coisas ficarão óbvias que não procedem de Deus, mas outras às vezes terão a aparência de Deus, mas são apenas um olhar errado para o lugar errado, com a interpretação errada das coisas. Às vezes alguém vai falar assim para você: não, é assim, porque Deus diz assim, 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 assim. E aí, se você não tiver a sensibilidade para ouvir o tempo de Deus, o lugar de Deus onde você precisa ir, você vai andar pela cabeça dos outros, mesmo tendo a aparência de Deus aquilo que estão te dizendo. Alguém pode te falar algo de Deus, mas não ser de Deus, porque tem interpretação errada, tem um entendimento errado. Irmão, se afine para ouvir
o que sai da boca de Deus. Porque isso vai gerar uma convicção tão grande dentro de você, a tal ponto que você vai continuar. E quem tiver com a visão errada, vai ficar para trás. E aí você vai ver um cair pelo meio do caminho, outro cair na outra beirada do caminho, outro ficando... Na verdade, você não vai nem ter tempo para olhar para trás. Porque quem está andando em direção a Cristo não está olhando para trás, como eu preguei quarta-feira. Foi quarta-feira que eu preguei? Fui eu que preguei quarta-feira? Nem eu que lembro. Foi domingo. Foi, né? Quem está indo em direção a Ele não tem tempo para ficar olhando para trás, irmão. Pare de andar pelos olhos de pessoas que estão vendo e tendo a interpretação errada das coisas. Voltando aqui para Jesus. Não é importante, querido, o diagnóstico que as pessoas fazem contra você. Se desprenda delas. Porque o diagnóstico que elas fazem contra você, isso não é importante. E muito menos importante é o diagnóstico que fazem das promessas de Deus a seu respeito. Você já compartilhou de alguma promessa que você recebeu de Deus com alguém? Qual foi a reação das pessoas ao ouvirem isso? Em algumas vezes não é boa. Algumas vezes as pessoas desacreditam. Ah, você? Você se tornar alguém conhecido? Você que saiu lá do cafundó dos brejos? Você? Deus? Quem falou com você? Deus falou com você? Mas seu pai, sua mãe, sua família inteira foi isso. E você sair daqui... Porque Deus escolhe os que não são para fazer deles alguma coisa. Não é importante nem o diagnóstico que as pessoas fazem das promessas de Deus para você. O importante é que você se mantenha consciente das promessas e de quem fez a promessa. Ah, irmão. Não, eu vou falar isso mais para frente. Mas se mantenha consciente das promessas de quem fez a promessa. A propósito, cada um de nós deveria aprender a cuidar um pouco mais da sua própria vida. Sabe por quê? Porque se você estivesse tão preocupado em descobrir quais são as promessas de Deus para a sua vida, aquilo que lhe diz respeito, você não estaria preocupado em querer conduzir a vida dos outros e as promessas que cabem a eles. Tem gente que fica querendo fazer com que a gente ande pelos olhos dela, mas o fulano, o beltrano e o ciclano nem sequer sabe quais são as promessas de Deus para a vida dele. E quer gerenciar a vida do outro quando não gerencia nem a sua própria vida. Quer conhecer os planos que Deus tem para o outro quando não conhece nem os planos que Deus tem para a sua própria vida. Quer ser a visão para o outro quando não tem nem visão para si mesmo, para se manter no caminho e para chegar nas promessas de Deus. Se preocupe um pouco mais com a sua vida e assim não vai restar tempo de sobra para você ficar se preocupando com a vida dos outros e as promessas que cabem a eles. Tem gente que é intrometida demais, irmão. Não sabe sequer o que Deus lhes promete, quer saber do que Deus está prometendo aos outros. Tem gente que sequer colocou o pé na água, o pé na margem do rio e quer levar os outros a nadarem. Cuidado. Você vai encontrar um monte de gente no seu caminho querendo conduzir você, mas eles se querem, colocaram o pé na água e querem ensinar você a nadar. Eu vou te dar uma palavra, irmão. Se você tem juízo, você recebe. Porque o que foi experiência para mim, vai ser livramento para você. E eu declaro essa palavra na sua vida, o que é experiência para você será livramento para os outros. Amém. Eu vou te dar uma palavra porque isso foi experiência para mim. Se você teve uma visão clara de Deus, mas é clara, quando eu digo clara, uma visão de Deus. Se você ouviu algo de Deus de maneira clara, mas tão clara, cristalina, como se você estivesse fora da água, quem está entendendo? Amém. Onde não há um ponto de dúvida, não deixe com que ali as pessoas queiram ditar o seu caminho. Se você viu algo de Deus e ouviu algo de Deus de maneira tão
clara. Não deixe com que ninguém meta o bedelho e diga como você tem que se conduzir ali. Pastor, mas isso vai gerar rebeldia. Não é contra a rebeldia que eu estou pregando. Porque quando existe uma palavra de Deus, nós não podemos lutar contra Deus. A Bíblia diz assim, que nós não podemos fazer nada contra a verdade, senão a favor da verdade. Certa vez foram impedir os discípulos de Jesus de pregar, os apóstolos de Jesus de pregar. E eles falaram assim, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Certa vez alguém dos maiorais lá daquela época se levantou e falou assim para os apóstolos, falou assim, olha, cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens, porque um pouco antes se levantou tal pessoa e o movimento dessa pessoa se desfez. Mas cuidado, porque se o que esses homens estão proclamando e o que esses homens estão fazendo vem de Deus, cuidado para que vocês não sejam achados lutando contra Deus. Porque quando você tem uma palavra de Deus, querido, não interessa quem se opõe a você, Deus é por você. Deus está à sua frente. Amém? Coitado de mim, irmão. Coitado de mim, se eu tivesse parado, e aqui é a minha experiência que vai lhe caber. Coitado de mim se eu tivesse parado para ouvir aqueles que se opuseram a mim e me contradisseram. Coitado de mim, eu nem estaria aqui hoje. Há 13 anos atrás, quantos anos? 13. Nossa, que número miserável, né? Há 13 anos atrás, se eu tivesse parado para ouvir as pessoas que me criticaram e me contradisseram, eu nem aqui estaria, talvez. Mas, irmão, eu recebi uma palavra de Deus. E não posso esperar com que os outros vá por mim, eu preciso ir. Não posso esperar que todo mundo concorde comigo, porque se eu recebi uma palavra dele, ele concordando comigo é o suficiente. Eu provavelmente não estaria aqui, querido, só que eu não julgo essas pessoas, porque quando elas falaram as coisas que me falaram, elas tinham um olhar errado para a direção errada. Elas não viram, mas eu vi. Elas não ouviram, mas eu ouvi, e aqui estou. Querido, você está aqui hoje, mas daqui 1 ano, 2 anos, você pode estar lá na Inglaterra, você pode estar lá no Japão. Deixa eu melhorar, você pode estar lá na Disney. Então deixa eu piorar, você vai estar lá no meio, lá na África, no meio dos leões. Não interessa. O que importa é se você viu e ouviu algo claro de Deus. E ao ver e ouvir algo claro de Deus, isso precisa gerar uma convicção tão grande em você que ninguém mais vai te parar. A visão das pessoas não vão te parar, o sentimento das pessoas não vão te parar, o pensamento das pessoas não vão te parar. Eu poderia ter parado, irmão, mas eu continuei. E eu vou te dar outra palavra. Não faça como eu fiz e saia contando tudo o que Deus te disse. Tudo que Deus te mostrou e prometeu. Porque, irmão, o bicho burro que teve que aprender na base da pancada é esse que vos fala. Se vocês viram o tanto de coisa que eu já compartilhei com os outros, que Deus me disse, me falou e me prometeu, não está no gibi. Cuidado. Não saia compartilhando as promessas que você recebe de Deus. Você pode compartilhar as revelações que Deus te dá, mas quando se diz promessa, guarde para si. Se eu tivesse entendido isso, querido, eu teria me livrado de muitos contratempos, muitos desgastes. Sem contar que há promessas que o diabo só fica sabendo porque falamos fora do tempo. Você sabia que o diabo não conhece as promessas de Deus para a sua vida? E quando você entra em Deus, Deus começa a revelar, qual é a tendência que nós temos? De sair contando para os outros. Sim ou não? E aí quando você conta para os outros, ou você acha que quando Deus fala com você, o diabo tem acesso ao que Deus falou? Não, o diabo não tem acesso aonde Deus fala em você. Deus fala dentro do seu espírito, amém? E quando Deus fala dentro de você, é só Ele e você que sabe. O diabo não sabe. Só que aí Deus vem te dar uma promessa, você faz o quê? Você sai para divulgar para todo mundo. Aí sabe o que o diabo tem? O diabo tem uma arma
para trabalhar antecipadamente contra você, para não te permitir entrar na promessa de Deus. Sem contar que você está dando munição para os outros depois falarem contra você. Ora, onde está a promessa de Deus, como a Bíblia diz, né? Que no fim dos tempos alguns diriam, onde está a promessa de sua vinda? Porque é o que vai acontecer no final dos tempos. Os homens vão olhar para a igreja e vai falar assim, olha lá, aqueles loucos já falam há mais de 2000 anos que eles iriam embora, morar no céu, e até agora nada, olha lá, eles estão sendo dizimados, perseguidos, mortos. Cadê a promessa da vinda daqueles que eles esperavam? Então aprenda a guardar as promessas de Deus e vá silenciosamente em direção àquilo que Deus te mostrou. Se você tiver que compartilhar com alguém, irmão, eu te aconselho, vá orar antes, fala, Deus, eu estou com vontade de compartilhar isso, divulgar para todo mundo, mas tem alguém que eu posso compartilhar? Se tiver, mostra para mim. Enquanto você não vê, fica calado e guarda para você e anda em direção ao que Deus te mostrou. Quem está entendendo, diga amém. Sem contar que quando você tenta mostrar para os outros o que você viu, e elas não viram, elas te chamarão de louco, ou tentarão te desacreditar. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus ressuscita, ele aparece para quem? Para quem que ele aparece? Ele aparece primeiro para 3 mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. A Bíblia diz que havia algumas outras mulheres com elas, só que elas não viram, provavelmente, Jesus. Porque o texto só deixa claro que essas 3 viram. E quando elas viram Jesus, e Jesus conversou com elas voltaram para onde os discípulos estavam. Quando chegam onde os discípulos estavam, elas falam, toda eufórica, nós vimos o Mestre ressuscitou. Quando eles ouviram aquilo, o que você acha que eles disseram a respeito dessas mulheres? Porque é assim, querido, quando as pessoas não veem o que você vê, e você tenta mostrar para elas o que elas não viram, vão dizer que você é louco. Só que aí, querido, eles criaram um diagnóstico a respeito daquelas mulheres. Eu fico imaginando Pedro, Tiago, João, e quem mais estava lá? Ouvindo aquelas mulheres dizerem, encontramos o Mestre, Ele ressuscitou. Olha o diagnóstico que eles criaram dela. Lucas 24:11, não precisa abrir, só preste atenção. Olha o que diz aqui. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Nós diríamos que é compreensível eles acharem absurda essa história, sim ou não? Vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Ora, a esperança deles havia morrido. A mente deles estava fechada para as coisas que Jesus havia dito. Por mais que Jesus tivesse dito várias vezes que era necessário ele partir e ele morrer, até aquele momento a mente deles estava fechada para entender aquilo. Os olhos deles estavam impedidos para enxergar aquilo. E aí, Jesus aparece para quem? Para quem que Jesus aparece? Diga, para as mulheres. O que elas têm de melhor do que nós, eu não sei. Eu sei que ele apareceu primeiro para elas. Alguns dizem que elas eram o correio da época. Que a informação corria mais rápido através delas. Mas, enfim, Jesus apareceu para elas. Mas vamos lá. Eles ouvindo aquilo, louco, que absurdo! E não acreditaram. Aí, o texto diz que Pedro decidiu fazer algo. Ir até o local, até o sepulcro onde Jesus havia sido colocado. Quando Pedro chega lá, olha o que diz aqui o texto. Verso 12, Lucas 24:12. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se. Repita essa palavra comigo, abaixando-se. Aqui diz, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido.
Você consegue perceber que a visão de Pedro muda em relação ao que as mulheres haviam dito? A primeira impressão aqui, o que diz? Que eles disseram que aquilo era um absurdo e não creram nela. Mas agora, porque Pedro foi lá e viu parte do que foi relatado, o texto agora diz que Pedro volta para trás, o quê? Admirado. E ele ainda nem tinha visto, ele nem tinha tido a visão completa ainda. Aquelas mulheres tiveram a visão completa, mas Pedro ainda não. Pedro só viu o túmulo vazio, porque ele ainda não tinha visto um Cristo ressuscitado. Por isso que a visão dele ainda não estava completa. Mas note que o texto diz que quando Pedro chega onde Jesus estava sepultado, ele faz algo. Aqui diz, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Para confirmar o relato daquelas mulheres, Pedro abaixou-se. Preste atenção, olha para mim, que você tem que entender o que eu vou dizer agora. Vou tentar ser simples para não parecer confuso. Essa palavra abaixou-se nos fala de uma atitude de humildade para enxergar o que é preciso. Primeiro ele foi até o local, depois ele abaixou-se. Esse abaixar-se fala de humildade para enxergar o que é preciso. Eu vou conectar isso dentro da história, dentro de tudo que eu estou dizendo aqui. Mas vai prestando atenção. Muita gente vai aparecer na sua vida para lhe dar palpite e dizer o que você deve fazer. Mas elas mesmas não tiveram a visão que você teve. E não serão humildes para buscar entender o que você viu. Pedro, pelo menos Pedro foi humilde em correr atrás para tentar entender o que aquelas mulheres viram. E quando ele chega lá, ele se abaixa. Isso fala de humildade para tentar entender o que aquelas mulheres estavam passando para eles. Muita gente vai chegar na sua vida para te dar palpite, dizer aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, mas eles não são humildes para tentar se abaixar e tentar entender se Deus falou com você ou não, se Deus mostrou para você ou não. Eles simplesmente vão querer impor a visão deles. Não, você tem que fazer isso aqui. Não, querido, você não tem que fazer o que estão te dizendo, você tem que fazer o que Deus te disse. E se você não aceita o que essas pessoas dizem, você é um louco. Para muita gente é mais fácil criticar e desacreditar do que ser humilde e se colocar na posição de buscar entender o que Deus mostrou para o outro também é verdade. Se por um lado eu precisei ouvir coisas de pessoas que não eram a verdade e tive que andar contra isso, por outro lado, eu tive que ouvir coisas de pessoas que era verdade. Só que quando eu precisei com que essas pessoas também ouvissem o que eu tinha a dizer, que também era verdade, elas não foram humildes o suficiente para receber o que eu estava dizendo. Mas nem por isso eu deixei de andar. Porque a minha fé é para mim, não é para o outro. Repita isso comigo, a minha fé é para mim, não é para o outro. Quando se diz respeito às promessas, a sua fé é para você. É você que tem que andar nela. Amém? Deixa esse bendito passar aí. O problema é que as pessoas não são humildes quando diz respeito a ter uma visão do próximo. E por isso elas não se abaixam para ver atentamente como Pedro fez. Só depois dele olhar atentamente é que viu parte do que precisava. Nenhuma pessoa é capaz de ver o todo na vida de outra pessoa. Irmão, eu vou ser enfático no que eu estou dizendo. Para de andar pelos olhos dos outros. Ninguém, nenhuma pessoa, além de Jesus, pode ver um todo na vida de outra pessoa. Eu sou incapaz, por mais que Deus possa revelar coisas da sua vida, eu sou incapaz de olhar para você e ver o todo de Deus. Se eu não consigo ver o todo de Deus, para que eu vou ficar dando palpite para você, dizendo que você tem que fazer ou não? Se você é incapaz de ver o todo de Deus na minha vida, como que você pode querer que eu ande através dos seus olhos? Por mais que Deus me mostre algo, aquilo sempre vai ser apenas uma parte.
Por isso, não deposite a sua jornada e as promessas naquilo que os outros veem de você. Enxergue o que você precisa em Deus e continue a sua jornada. Estão enxergando errado do seu respeito? Estão enxergando diferente do que Deus diz? Não deposite, querido, a sua jornada e a sua promessa naquilo que os outros estão vendo de você. Simplesmente avance. Amém? Eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que depois de Pedro ter visto aquilo com os próprios olhos, o relato dele em relação àquelas mulheres ainda continuava o mesmo? Óbvio que não. Então já não era mais para Pedro um absurdo o que aquelas mulheres estavam falando, porque elas de fato viram algo. E agora então Pedro também começa a ver algo. A ponto do texto dizer que ele estava admirado. O que acontece depois? Jesus aparece para eles, lá onde eles todos estavam. Sabe o que Jesus fala? Jesus censura eles por causa da incredulidade, porque não acreditaram no relato daquelas mulheres. Vamos pensar uma coisa. E se Jesus, vamos pensar isso aqui. Se Jesus tivesse ressuscitado e ele tivesse falado assim, vou aparecer só para essas 3 mulheres e depois que eu aparecer para elas eu vou subir para o céu e acabou. Quem quiser acreditar em mim vai ter que acreditar no relato dessas mulheres. E aí? Se ele tivesse feito isso, os discípulos teriam que crer apenas no que aquelas mulheres disseram. E aí? Nós não devemos ficar esperando com que os outros creiam no que vimos. Apenas precisamos ter certeza do que de fato vimos. Não fica tentando convencer os outros de algo que Deus falou com você. Apenas você tenha convicção de fato que Deus falou com você. Se você tiver convicção, querido, você vai ser sustentado. Porque é a palavra de Deus que te sustenta. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, vou para o final. Ao longo da sua vida, muita gente vai aparecer para lhe dar palpites, ou para lhe fazer afirmações que estão apenas na cabeça delas e diante dos olhos delas e não na de Deus. E você vai precisar ter convicções em Deus do que Ele te falou e mostrou é a verdade a seu respeito e não o que querem impor sobre você. Você vai encontrar gente assim, mas tenha convicção. O tempo em que nós vivemos é um tempo de imposição. Irmão, nós nunca vivemos um tempo de imposição como estamos vivendo hoje. Como as pessoas tentam impor as coisas para nós. E esse mundo está tentando impor a sua visão como nunca sobre as nossas vidas. Infelizmente, muitos vão se permitir a andar pela visão do mundo. O que você precisa é de convicção quando mais ninguém tiver. O que você precisa é continuar com visão quando todo mundo estiver cego ao seu redor. Não deixe com que um cego conduza você, senão você cairá num barranco. E ser cego, querido, não significa não enxergar. Vou repetir. Ser cego no sentido espiritual não significa não enxergar. Me pergunto, significa o que então, pastor? Não vou responder não. Fala, o que é então, pastor? Ser cego significa enxergar do jeito errado. A cegueira das pessoas não é por falta de enxergar, mas por falta de enxergar fora dos olhos de Deus. Porque as pessoas enxergam, mas enxergam fora dos olhos de Deus. Isso é cegueira. E se você for pelos olhos das pessoas, você vai cair no barranco. E o que tem de crente, querido, palpiteiro, que gosta de falar da vida dos outros, como se fosse o conhecedor dos caminhos e promessas referente aos outros, não é brincadeira, irmão. Aqui eu não vou nem te falar das pessoas lá de fora, porque as pessoas lá de fora, se você tiver um pouquinho de entendimento e de juízo, você vai saber que o que elas veem, o que elas falam é tudo bagunçado, é tudo errado, é tudo mentira. Agora eu vou falar dos de dentro, das pessoas que professam a mesma fé que nós. Tem tanto crente que é palpiteiro, que se acha conhecedor de todos os caminhos de Deus para a vida do indivíduo. Mas não conhece nem os caminhos de Deus para si próprio. Pessoas que ficam fazendo afirmações. Irmão, não seja esse tipo de pessoa. Cuidado quando você for falar
alguma coisa para alguém, for tentar mostrar alguma coisa para alguém, certifique-se de fato se aquilo é algo para você ou é algo para ela. Ou se aquilo é algo de Deus ou aquilo é algo meramente seu. Eu já ouvi coisas de pessoas que, na cabeça da pessoa, ela estava achando que estava entregando uma palavra de Deus para mim, mas aquilo era uma palavra da cabeça dele para ele mesmo. Se eu me deixo ser conduzido, querido, apenas porque os outros falam em nome de Deus, eu vou entrar em muitos lugares que eu não deveria ter entrado. Porque a única voz segura para conduzir você é a voz do Espírito Santo. E até mesmo quando ele usa os seus mensageiros, você precisa ter discernimento para ouvir a voz dele. Saber separar. Isso aqui está de acordo, isso aqui não está de acordo. Quem entendeu, diga amém. E note que em momento algum, querido, eu estou falando que você não deve ouvir pessoas. Ou deixar de ter uma visão nova com elas. O que eu estou falando é que se Deus de fato falou com você e te mostrou algo, não deixe com que a visão errada das pessoas editem seus caminhos. Você vai ter que aprender com pessoas, querido. Eu não sou louco de falar assim para você, olha, para de aprender, para de ouvir, para de enxergar com os olhos de outras pessoas. Quando eu digo isso, eu estou falando no sentido de muitas vezes as pessoas projetarem algo por conta própria e não da parte de Deus e querer transmitir isso para os outros. Se eu estiver falando totalmente contra isso, significa que eu não vou poder nem ensinar você mais, porque tem coisas que eu preciso te ensinar através dos olhos de Deus. Você vai ver com os meus olhos, porque foi a maneira como Deus mostrou. Eu não sou louco de pregar contra isso. Eu não estou falando de você ser rebelde, não ouvir mais as pessoas e deixar de ter uma nova visão com alguém. Querido, eu sou até hoje tremendamente abençoado por homens e mulheres que abrem os meus olhos e me fazem enxergar de maneira diferente. Isso faz parte. O que eu estou falando é de pessoas que não estão ouvindo a Deus e querem conduzir você sem ouvir a Deus. Tenha discernimento. Portanto, não se deixe parar pela visão dos outros, porque aos poucos, se Deus de fato te falou algo ou te mostrou algo, aos poucos isso vai aparecendo. Irmão, você conhece a árvore pelo fruto. Eu saberia se a palavra que eu ouvi de Deus não fosse de Deus, vocês não estariam aqui hoje. Qual é o fruto? Qual é o maior fruto que nós podemos gerar para Deus? Pessoas. Se existem pessoas que estão se aproximando de Deus através da sua vida, é porque você ouviu uma palavra de Deus. É porque você seguiu uma visão de Deus, uma direção de Deus. E aos poucos as coisas vão aparecendo. Se você realmente tem uma palavra de Deus, ande nisso, e você vai ver crescendo, se desenvolvendo, gerando frutos, e as pessoas se alimentando desses frutos. Isso vai ser aos poucos, porque isso depende, querido, do progresso que nós fazemos dentro das promessas de Deus. Amém? E eu quero encerrar, querido, com algo que o Espírito Santo falou no meu coração na quarta-feira aqui. E eu preciso ler porque foram algumas coisas que o Espírito Santo falou comigo. Na quarta-feira, no momento da adoração. Nós estávamos aqui, eu até parei, peguei meu celular e comecei a escrever. E eu preciso transmitir isso para você. O Espírito Santo disse de uma maneira muito clara para mim, irmão. Assim, eu não sou um cara que eu vou vir aqui e falar assim para você, irmão, eu ouvi a voz audível do Espírito Santo igual você está ouvindo minha voz. Vai ser difícil você... poucas vezes na minha vida eu ouvi a voz do Senhor assim, como você está ouvindo a minha voz, poucas vezes. Só que ele fala através de um negócio chamado testemunho interior, que é a maneira mais segura dele falar conosco. Porque você pode ouvir vozes, sons de palavras e não ser Deus. Mas se a voz interior falar com você, você vai saber, é Deus. É a maneira mais segura de nós ouvirmos a Deus. Uma outra hora eu falo sobre isso. Mas olha o que o Espírito Santo falou para mim. Se veja em mim. Descubra o potencial que há em você. Mas você só o verá se for pelos meus olhos. Os homens podem mostrar parte do que você é, mas só eu de fato posso revelar quem você é. Querido, o que eu estou fazendo aqui é tentando mostrar parte do que você é, mas eu não posso revelar quem você é.
Só Ele pode revelar quem você é. Você tem que ver com os olhos dele. Porque se você fosse ver com os meus olhos, irmão, eu vou te jogar para baixo. Você tem que se ver com os olhos dele. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Existe um potencial em você, amém? Amém? Um potencial que nem você conhece. E que quando você descobrir que existe, talvez nem você vai acreditar de princípio. Será que Deus acertou o endereço mesmo? Eu estou achando que Deus enviou esse mensageiro no endereço errado. Ele errou o endereço para falar esse tipo de coisa para mim. Deus errou. Não. Olha o que mais ele falou. Há uma identidade formada em sua alma, mas ela não é a sua real definição. Por isso está escrito que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela é quem te dá a verdadeira identidade de quem você é através dos meus olhos. A Bíblia diz assim que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que a restauração da alma traz sobre você? Diga assim, identidade de quem Deus é e de quem eu sou nele. Amém? O que mais ele disse? Se definir por mim é onde está a sua segurança. Por isso você precisa ver de fato quem é em mim. Irmão, se eu ficar andando pelos olhos dos outros, eu vou ficar caindo, eu vou ficar tropeçando, eu não vou ter firmeza. A minha segurança está em me ver nele, ver quem ele é para mim, amém? E ele continuou dizendo, quando você permite a definição dos outros sobre si, o que é permitir a definição dos outros sobre si? É permitir o pensamento dos outros ao seu respeito, é permitir a visão dos outros ao seu respeito, é permitir a opinião dos outros ao seu respeito. É impressionante como tem gente que para por causa dessas coisas. É impressionante como a opinião dos outros move a mim e a você. É impressionante como tem gente que se importa com a opinião dos outros. Irmão, vou te dizer uma palavra e guarda para o resto da sua vida. Eu não me importo com a sua opinião. Você quer que eu repita? A sua opinião para mim não vale nada, porque se a sua opinião mudasse alguma coisa, a primeira coisa que estaria mudada seria a sua vida. Eu não preciso da sua opinião e nem você precisa da minha. Ambos precisamos da palavra que sai da boca de Deus. Mas quando você permite a definição dos outros sobre si, você acabará se parecendo como aquele que você... Olha o exemplo que o Espírito Santo falou para mim. Quando você permite a definição dos outros sobre si, você acabará se parecendo como aqueles que vocês chamam de Frankenstein. Vocês serão definidos com um pedaço de cada coisa. Vocês terão uma aparência, mas um pedacinho de cada coisa, uma visão de cada um pensamento de cada um sentimento de uma emoção de outra, um pensamento de outro, uma visão de outra, porque você não se definiu nele. Se defina nele, amém, querido? E se você se tornar um Frankenstein, ele diz, isso roubará de você o seu potencial e as coisas que eu preparei para que você pudesse vivê-las. E ele continuou dizendo, o problema não é a visão que os outros têm ao seu respeito, mas a visão que você tem de si próprio por não ter se visto com os meus olhos. Você enxergará não apenas a mim através da minha palavra, mas também enxergará a si mesmo. Afinal, todas as coisas são reveladas diante da minha verdade, inclusive quem você é e o que eu preparei para que você viva. Não, eu posso ouvir um amém? Amém. Agora, se você quer achar que isso aqui é algo da minha cabeça, o problema é seu, não é meu. Se você quer achar com que essas palavras é do pastor Leandro e não do Espírito Santo, é um problema seu. O meu problema é me deixar acreditar no que ele disse. O meu problema é aprender a fazer exatamente o que ele disse. Parar de deixar com que os outros me definam e começar a deixar a palavra dele me definir, porque a palavra dele vai me mostrar quem ele é, vai mostrar quem eu sou, e a palavra dele vai me colocar dentro da vontade dele. Seja convicto e avance em direção à jornada de Deus para a sua vida. Quem entendeu essa palavra? Amém. Você recebe essa palavra? Amém.
Deus vai usar pessoas com visão para te dar visão. Eu não estou contradizendo o que eu preguei. Só que pessoas que não têm visão também irão querer conduzir você através da visão delas. O problema não é elas, o problema é se você não tiver discernimento para entender que o que elas estão te mostrando não vem da parte de Deus. Entra em Deus e descubra se os olhos que estão te mostrando são os olhos que Deus está colocando diante de você. Fica de pé.